Talvez as novas gerações de jogadores nunca terão uma noção exata do tamanho do fenômeno Pac-Man. Para se ter uma ideia, em 1981 foram vendidas 100 mil máquinas nos Estados Unidos, gerando uma receita de US$ 1 bilhão em fichas nos fliperamas. No ano seguinte, o número de máquinas disponíveis já tinha se multiplicado para 400 mil e a receita saltado para US$ 6 bilhões. Estima-se que mais de 30 milhões de americanos jogavam Pac-Man regularmente, e grande parte deste público era formada por garotas. Pac-Man foi o primeiro jogo da história a cativar igualmente meninos e meninas, tornando-se o jogo de arcade mais popular de todos os tempos. Com a febre de Pac-Man tomando conta do país inteiro, muitos jogadores sonhavam com um dia em que poderiam jogar Pac-Man em casa. E se havia uma empresa que poderia criar uma versão doméstica de Pac-Man, era a Atari. Ela já tinha feito isso antes com o clássico Space Invaders, uma versão bastante fiel ao original que fez as vendas do seu videogame quadruplicarem num curto período de 12 meses. Enxergando a oportunidade de fazer dinheiro, a Atari tratou de garantir os direitos exclusivos de Pac-Man para sua linha de consoles. Agora era só produzir o jogo e ver os dólares jorrando nos cofres da companhia. Em 1981, o projeto do jogo seria entregue ao programador novato Todd Fry, que passaria os próximos 6 meses de sua vida trabalhando 80 horas por semana para tentar adaptar o jogo do arcade às limitações impostas pelo hardware do Atari 2600. A ideia da empresa era conseguir entregar o jogo a tempo do Natal daquele ano, mas o trabalho para driblar as limitações técnicas forçou uma data mais distante. O Atari tinha um processador 3 vezes mais lento e uma memória RAM de apenas 256 bytes, 32 vezes menor do que a do jogo original. Ao ver o produto finalizado, o executivo de marketing Frank Baluz tentou avisar ao presidente da companhia, Ray Kassar, que entusiastas do fliperama não iriam comprá-lo. Mas seu alerta foi totalmente ignorado. A Atari tinha pressa e os varejistas estavam empolgados com o lançamento iminente do maior sucesso dos arcades até então. Muitas lojas expandiram seu inventário para receber os novos cartuchos do console, que, naquela época, eram vendidos até em farmácias. As previsões eram para lá de otimistas. Um analista do banco Goldman Sachs, Richard Simon, previu uma venda de 9 milhões de unidades durante 1982, o que geraria um lucro de US$ 200 milhões para a empresa. Finalmente, a data do lançamento mais aguardado pela indústria foi revelada. 3 de abril de 1982 foi anunciado como National Pac-Man Day, com um mega evento promovido pela Atari para celebrar o dia em que Pac-Man finalmente chegaria em casa. Mas quando o jogo foi lançado, o que foi oferecido para os donos do Atari foi isso. A primeira coisa que chama a atenção é que o fundo da versão caseira ficou azul, já que a Atari reservava a cor preta apenas para jogos com tema espacial. O labirinto foi extremamente simplificado. O cenário e as pastilhas tinham a mesma tonalidade opaca. Os efeitos sonoros foram reduzidos a sons genéricos, que em nada lembravam as músicas marcantes do original. Por causa da limitação de objetos que podiam ser exibidos ao mesmo tempo no Atari, os fantasmas piscam o tempo todo e mal se consegue perceber que eles têm cores diferentes. E o pobre Pac-Man parece estar sofrendo de torcicolo. Ele não consegue olhar para cima e para baixo como no arcade. Para alguém como eu, que só conheceu a versão do Atari, não havia nada de errado com aquela versão de Pac-Man. Mas nos Estados Unidos, onde as comparações com o arcade eram inevitáveis,
era impossível disfarçar a decepção. Em 11 de maio de 1982, a revista Electronic Games Magazine publicou sua primeira avaliação ruim para um jogo de Atari, dizendo: considerando a expectativa e o tempo considerável que os designers da Atari tiveram para trabalhar nele, é surpreendente ver uma versão caseira de um clássico de arcade tão desprovida do que deu ao original seu charme. Décadas depois, o jogo permaneceu mal avaliado. Em 1998, os editores da revista Next Generation o chamaram de a pior conversão de arcade de todos os tempos e atribuíram a insatisfação em massa à sua má qualidade. Em 2006, Craig Harris, da IGN, emitiu declarações semelhantes e listou-o como a pior conversão de arcade, citando gráficos e sons pobres que não se assemelhavam ao original. Outro editor da IGN, Levi Buchanan, descreveu-o como um porte desastroso, citando o esquema de cores e fantasmas piscantes. Skyler Miller, do Allgame, disse que, embora o jogo fosse apenas uma semelhança passageira com o original, era encantador, apesar de suas muitas diferenças e falhas. Mesmo com o descontentamento generalizado, talvez por falta de alternativas, a versão para Atari 2600 vendeu bem. Dos 12 milhões de cartuchos manufaturados, foram vendidos quase 8, totalizando um lucro de 200 milhões de dólares para a companhia e elevando esta versão ao posto de jogo mais vendido do console. O verdadeiro prejuízo, no entanto, foi para a reputação da Atari, que havia perdido a confiança dos jogadores como uma empresa capaz de oferecer jogos de qualidade. O responsável pela versão de Atari, Todd Fry, também diz não se arrepender das decisões que teve que tomar durante o projeto, já que fez o que era possível dentro das limitações de tempo. Ele, no entanto, admite que o jogo poderia ser melhor caso tivesse à disposição um cartucho com maior capacidade, já que, para cortar custos, a Atari obrigou que todo o programa coubesse num cartucho padrão de 4K. Fry também foi recompensado por todo o seu esforço. Cada cartucho rendeu a ele a quantia de 10 centavos em royalties, o que o transformou em um milionário. A Atari aprendeu a lição e corrigiu muitos dos erros com Miss Pac-Man. Lançado em 1983, o jogo incluía labirintos variados, fantasmas que quase não piscavam e melhor qualidade de imagem e som. E desta vez, foi incluído um cartucho de maior capacidade que permitiu todas essas melhorias. Mas a imagem da empresa estava por demais desgastada, e a lembrança daquele jogo horrível, que deveria ter sido o auge do console, continuaria a perseguir a memória dos jogadores para sempre. Para sempre? Não. Em 2014, um programador independente resolveu mostrar do que o velho e bom Atari era capaz, e programou uma versão de Pac-Man à altura da original. De cara, já temos uma surpresa. A tela de introdução foi mantida. As imagens são belíssimas. O personagem principal tem sua aparência e animações preservadas. Os fantasmas têm cores vivas e quase não piscam. Até uma função de pausa foi introduzida. Coisas que nunca estiveram presentes nos jogos oficiais da Atari. O jogo que havia manchado o nome do console finalmente encontrava sua redenção. Seria possível imaginar um futuro diferente para a companhia caso fosse essa a versão lançada em 1982? Talvez, mas o mais interessante é o que o próprio Todd Fry, autor da versão oficial do Atari 2600, tem a dizer sobre o jogo remodelado. This is really cool. This guy, it's actually really thought-provoking and a little depressing. I mean, what's depressing is that he did some stuff that I just didn't think of that is really useful. The other things that's depressing is he's got this flicker manager. Oh my God. It's like, I started, you see,
like when three things are in the same vertical region, they do the minimum amount of flicker. It's like, oh my God, I started working on that algorithm in 81, but I gave up because I ran out of time. This is depressing. But it totally works. I wish I'd done it. So you're going to go back and update the original I'm not package? positive. That'd be a lot of work. I don't guarantee that I will. And I really like the way, this never occurred to me either. I can see that you get these single line dots. Okay, my pills are double line. Back then, double line kernels were the norm. Single line kernels were just becoming something we thought was practical. But he drops the maze graphics out on the line with dots. And then makes the single line dots really bright. That is really clever. I wish I'd thought of that. One thing I have never gotten is why people are so persnickety about the exact maze layout. It's like my maze is simpler. Takes less ROM. And I have these exits at the top and bottom, and that freaks people out, and I got no idea why. It's like, they're exits. So what if they're on the top and bottom instead of the left and right? I mean, come on, I just don't get it. This is a really excellent. And for me, of course, Thank you. somewhat emotional, and also very thought-provoking. This is great. Em favor de Todd Fry, pode-se dizer que a nova versão de Pac-Man foi programada com ferramentas muito mais aprimoradas, graças a décadas de estudo detalhado sobre as funcionalidades do videogame, e sem a pressão de um prazo de entrega. Mas o mais impressionante é reconhecer a humildade de Todd Fry quando ele mesmo admite que dava para ter feito melhor. Em 1982, videogames não eram mais novidade. Não bastava apenas colocar o jogo à venda e esperar uma avalanche de vendas. Era preciso, em primeiro lugar, que ele fosse bom. Uma verdade que, mesmo 40 anos depois, alguns setores da indústria insistem em não querer enxergar. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a gente a ficar mais conhecido no YouTube deixando o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e não perca nenhuma novidade. A gente vai ficando por aqui, deixando um abração para vocês, e nos vemos no próximo vídeo contando um pouco mais da história do videogame. Até lá!